O pecado não é um brinquedo, é um tirano. Essa afirmação de John Blanchard não só descreve a natureza do pecado, mas também nos adverte seriamente. Embora alguns o vejam como algo sem importância, o pecado nos separa de Deus e ainda pode nos lançar no inferno. No vídeo de hoje irei falar o que é o pecado e quais são suas consequências. Irei mostrar que, apesar de seu poder, ele é derrotado pelo sacrifício de Jesus na cruz. O que é o pecado? Tanto em hebraico quanto em grego, pecado significa errar o alvo. O pecado é a escolha deliberada e voluntária de desobedecer às leis estabelecidas por Deus. A origem do pecado, segundo a Bíblia, está relatada no livro de Gênesis. A história começa com a criação do mundo por Deus e a formação do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva. Eles foram colocados no Jardim do Éden, um lugar perfeito onde podiam viver em harmonia com Deus, a natureza e entre si. Deus permitiu que Adão e Eva comessem de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele advertiu que, se comessem do fruto dessa árvore, certamente morreriam, como relata em Gênesis 2, e verso 16 e 17. Essa proibição estabeleceu um teste de obediência para o primeiro casal. No capítulo 3 de Gênesis, a serpente, que é frequentemente identificada como Satanás, tentou Eva. A serpente questionou a proibição de Deus e sugeriu que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal faria com que eles se tornassem como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, vendo que o fruto era atraente e desejável para se obter sabedoria, comeu dele e deu também a Adão, que igualmente comeu. O homem, com livre arbítrio, escolheu desobedecer a Deus pensando que poderia ser tão sábio e perfeito quanto ele. Mas ao invés de alcançar sabedoria divina, o homem se encontrou com uma consciência culpada por causa do pecado. Adão e Eva comeram do fruto proibido, transformando tentação em transgressão contra a lei de Deus. O pecado é visto como uma séria ofensa que quebra o relacionamento entre o ser humano e o divino. A transgressão da lei divina não é apenas um fracasso moral, mas uma ruptura que afeta a alma e o destino espiritual da pessoa. O apóstolo Paulo destaca: como um homem trouxe o pecado para o mundo, o pecado trouxe a morte. Assim, a morte passou para todas as pessoas, por isso que todos pecaram. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso passou a ser conhecido como pecado original. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável. Assim, as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e, destituídos, estão da glória de Deus. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno, como declara o Salmo 51 e verso 5. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser: corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Vejamos, pois, as consequências do pecado. Ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Imediatamente eles perceberam sua nudez e sentiram vergonha, tentando se cobrir com folhas de figueira. Quando Deus os confrontou, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Como consequência de sua desobediência, Deus pronunciou maldições sobre a serpente, Eva e Adão. A serpente foi condenada a rastejar e a ser inimiga da humanidade. Eva recebeu a maldição de dores aumentadas no parto e um desejo por seu marido que resultaria em ele dominar sobre ela. Adão foi condenado a trabalhar arduamente para obter sustento da terra, que agora produziria espinhos e ervas daninhas, e eventualmente enfrentaria a morte física. Para impedir que Adão e Eva comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado pecaminoso, Deus os expulsou do jardim do Éden e colocou querubins e uma espada flamejante para guardá-lo.
Portanto, o pecado, em sua essência, representa uma escolha humana de afastar-se dos preceitos de Deus, uma escolha que traz consigo um peso espiritual significativo. O pecado é algo sério e grave. Infelizmente, muitos não têm a real dimensão desse problema. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Vivemos em uma sociedade relativista, onde muitos não acreditam mais que haja certo e errado. O erro, o pecado, segundo os relativistas, vai depender do ponto de vista de cada um. A Bíblia afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar a Deus. A questão não é o que o ser humano pode fazer para se livrar do pecado, mas o que foi feito para que o pecado fosse removido do ser humano. Ora, se não houver a experiência de conhecer a Cristo mediante a fé pela graça de Deus, o ser humano continuará escravo do senhorio do pecado. Logo, esse poder só é quebrado e essa opressão só é desfeita quando a salvação pela graça for operada na vida do pecador. Só existe um antídoto eficaz contra o pecado: o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Parabéns por ter chegado até aqui, que o Senhor nosso Deus continue nos ajudando nessa caminhada. Agora assiste a este vídeo aí, é uma breve reflexão sobre o poder do sangue de Jesus, que nos livra da praga da morte provocada pelo pecado. Um grande abraço e fique com Deus.